Nós temos afirmado aqui com certa regularidade, e é preciso que a gente entenda, por este ponto de vista, que nós não somos carnais, nós somos espirituais, que nós não morremos como homens, mas nos libertamos como deuses. Estas afirmativas nos faz pensar na imortalidade que Deus nos deu, porque somos criaturas de Deus. Fomos feitos à semelhança do Deus imortal e eterno. Como poderia ter sobre nós poder a morte? Como poderia ter sobre nós poder os infernos? Estamos na vida para nos credenciarmos, para crescermos para Deus, para aprendermos as preciosas lições que este Deus quer nos ensinar. Nossa história não começou no ventre da nossa mãe. Nossa história é antiga, irmãos. E quando a palavra na antiguidade falava ao povo de Deus acerca da desobediência, esta palavra continua válida ainda para nós por causa da desobediência, que nos nossos dias ainda continua no meio do povo de Deus. E nós temos que tomar uma decisão, como disse a palavra na exortação, acerca do que queremos. Do que queremos para a nossa casa, se nós vamos mesmo servir o Senhor, em que parâmetros nós vamos servir o Senhor, de que maneira nós vamos seguir o Senhor. Porque tem muita gente que diz que serve o Senhor e vive a vida conforme as pessoas do mundo. Eu me visto como as pessoas do mundo. Aquilo que as pessoas acham que está certo lá fora, os homens que vivem na iniquidade, as pessoas que vivem enterrado até o pescoço no pecado, aquilo que elas pensam é a mesma coisa que eu penso. Eu me sento com essas pessoas em amizade, em laço com elas, e digo que sou povo de Deus. Olha, irmãos, houve um tempo em que até isso era possível. Mas agora isso não é mais possível por causa da aproximação dos tempos de transformação do mundo. O mal está entrando no mundo e arrastando aquilo que é dele. E se nós nos dermos ao mal, com certeza corremos o risco amanhã de deixar a comunidade. Ou do diabo aprontar alguma coisa terrível na nossa vida. Ou na vida da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa. Por quê? Porque não levamos a sério a palavra que diz que nós somos um povo santo. Que significa ser separados para Deus. Separados de quem? Separado do mundo profano, irmãos. Então, pastor, eu preciso mudar a vida na minha casa? Precisa mudar. Você precisa conhecer a palavra do Senhor e se adequar, e se ajustar. Conversar com seus filhos, com seu marido, com a sua mulher, com seus pais, e dizer deste Deus, e dizer de como o pecado vai tomando conta do mundo, como o mal está possuindo as pessoas. Como as coisas estão sendo invertidas, irmãos. As leis estão sendo estabelecidas para favorecer as pessoas que querem ter a liberdade de viver no pecado sem que alguém diga
que o que elas estão fazendo está errado. São indivíduos que não têm qualquer ligação com Deus. São almas que ainda estão mergulhadas na escuridão, cujo destino será a morte. Não falo aqui da morte física, mas falo aqui da morte espiritual. Vivendo num ambiente contaminado com o mal, nós precisamos ter uma vigilância muito grande para a gente não andar com essa gente, achando que está tudo bem, que está tudo certo. Nós somos separados para Deus ou não somos separados? Estamos fazendo de conta. Eu como e bebo aquilo que os homens do mundo comem e bebem. Eu vou nas mesmas festas. Eu vou nos mesmos passeios. Eu me visto da mesma maneira. Os costumes deles são os meus costumes. Ora, irmão, espera um pouco. Eu separei uma lição aqui para lembrar um pouquinho os estatutos do Senhor. Porque o Senhor nos deixou regras, estatutos e juízos para que nós pudéssemos observar como uma regra de conduta. Essas coisas não podem ser objeto da nossa atenção apenas quando nós estamos aqui reunidos, ou os irmãos lá de fora que estão ouvindo a palavra. Esses fundamentos, essas lições, elas precisam estar sendo comentadas todos os dias na nossa casa. A nossa vida tem que estar envolvida com Deus 24 horas. Se eu não levanto de manhã, pego a minha escritura, vou ler uma página, vou fazer uma oração, conversar com o meu Deus, olhar para o céu e dizer: Senhor, bendito és tu. Eu te agradeço por ter me levantado, pelo dia de ontem, pelo sustento, pela moradia, Senhor. Pela saúde, por ir e vir, pelos meus olhos que veem. Se eu não tivesse cuidado, se eu já levanto amanhã de manhã, já me enterro nas coisas do mundo, a minha casa, ela não vai estar servindo o Senhor de verdade. É tudo fachada. É tudo aparência, irmãos. É tudo aparência. É sem consequências. Diriam os doutos, consequências morais, mas na verdade não são consequências morais, porque a moral ela muda com o tempo. São consequências espirituais, porque o que é de Deus não muda com o tempo. As consequências são de mudanças profundas na nossa maneira de viver e de ser e de guardar a nossa casa da influência do mal que vem sobre o mundo. Falávamos hoje no nosso estudo bíblico a respeito de quando Noé foi avisado do dilúvio. O Senhor disse: olha, vem um dilúvio aí, te prepara. Entra na arca que você vai fazer e com a sua família, porque vai ser uma destruição generalizada. As coisas que vêm sobre o mundo no dia do juízo são muito piores do que aconteceu na época de Noé. Nós estamos sendo avisados e não nos preocupamos em ficar em segurança, em guardar a nossa casa. Não entramos na arca de Deus. Ficamos lá com o pessoal do pecado, fazendo graça, fazendo isso, fazendo aquilo, infectados pelas redes sociais, mandando uma coisinha para uma coisinha para outra, achando que nós estamos participando. Estamos participando do reino, mandando mensagenzinha de bom dia, olha, a vida é maravilhosa, pelas redes sociais. Irmão, sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu vejo alguns irmãos, eu tenho uma página no Facebook para ver como vive a cristandade. Os irmãos ficam mandando coisas sem falar o nome de Deus para as pessoas. Você tem que ter o cuidado em todas as mensagens que você enviar no Facebook, você associar o nome de Deus.
As mensagens têm que ter o nome de Deus impressa nelas. Qualquer outra coisa que você envie não tem valor algum para Deus. Essa coisa de autoajuda, essas conversas que são doutrinas humanistas, que só servem para enganar as pessoas, dá a impressão que as pessoas estão fazendo bem. Porque divulga lá uma coisinha que ela coletou num site, não sei de que lugar, coloca lá, o sujeito curte, não sei quantas curtidas. Isso só engana o povo. O povo não pode ser enganado por essas coisas. Você quer divulgar mesmo alguma coisa que interessa para as pessoas, associe o nome de Deus. Olha, eu estou aqui reunido com a minha família, né? O pessoal gosta de mostrar a fotografia da família lá no Facebook. Eu estou aqui, estou ali, estou não sei aonde. Eu estou aqui reunido com a minha família, graças a Deus, comemorando o aniversário da minha mãe. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Faça alguma coisa, meu irmão. Porque senão, essa foto que você publica lá é só vaidade. Vaidade. As pessoas estão contaminadas com esse espírito. Se nós somos o povo de Deus, nós temos que honrar o nosso Deus. Em todas as coisas temos que falar o nome dele. Eu peguei uma instrução bem antiga aqui, irmãos, mas nem por isso que nos deixa de dar valor. Porque nós precisamos dela para a nossa instrução, porque já nos foi dita muitas vezes. E nós transgredimos muitas vezes, e estamos transgredindo hoje. Ou não? Eu gostaria que os irmãos abrissem o livro de Deuteronômio. Já que nós estávamos no livro de Josué, né? O Deuteronômio é um pouquinho para trás, é o livro de trás. No capítulo 6. Já que nós estamos aproveitando a crítica à rede social, os irmãos, por favor, não publica coisa de política na tua página. Política. Política. Não faça isso não, irmãos. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. A tua página lá no Facebook tem que transpirar isso, transpirar a presença de Deus, o louvor ao nosso Deus. Ah, você é lindo, maravilhoso? Graças a Deus, porque senão você seria feio, horroroso. Não é verdade? A nossa página precisa ser uma exaltação a este Deus maravilhoso que nos deu a imortalidade. Vai ser exaltação a quê? A sua figura? Capítulo 6 de Deuteronômio diz que Deus estabeleceu a nós mandamentos, estatutos e juízos para que eles fossem obedecidos. Aí fora, eles não aguentam ouvir falar de regras. Hoje a apostasia é um espírito de liberdade, onde todo mundo quer fazer o que dá na telha, o que dá na sua cabeça, insana, enfermiça. Batem palma, todo mundo tem direitos, tá? Legal. Eles vão ver o que eles vão arrumar com essa confusão de dar direito para todo mundo. Eles vão ver o que vai acontecer. Por não querer ter regras. As pessoas não querem ter regras. Mas nós somos um povo diferente. Nós fomos chamados para sermos sujeitos ao Senhor. E quem achar que não é sujeito ao Senhor, pode procurar lá fora outro rumo. Não vem assistir e ouvir a palavra de Deus, não. Aqui não. Aqui nós somos sujeitos, sim, às regras do Senhor, aos juízos, aos estatutos de Deus. Nós sabemos quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos e o porquê Deus nos chamou. Essa gente aí fora não sabe, acha que vai morrer. Nós não vamos morrer. Eles acham que vão morrer, então querem gozar, claro. Se não tem outro jeito, pois que goze, faça o que quiser da vida deles. São também filhos de Deus e o Senhor vai cuidar destas almas, conforme Ele costuma fazê-lo. Mas nós não temos nada com eles, mas eles não se enfiem no nosso meio. Entre nós existem regras que Deus estabeleceu há muito tempo
E elas precisam ser seguidas para o nosso bem. E não só para o nosso bem, para o bem da nossa casa. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que vocês possam cumpri-lo na terra que vocês vão possuir. Naquela época, o Senhor prometeu dar a terra de Canaã para o seu povo. Nós sabemos que aquilo era apenas uma imagem do que estava para vir. Qual é a verdadeira terra que o povo de Deus vai herdar? O mundo novo, a nova Jerusalém, a nova humanidade. Nós estamos sendo chamados para sermos sementes de uma nova geração de homens e de mulheres sérios e idôneos que vão contribuir para a reconstrução do mundo que vai ser destruído por um desastre. E se assim é, nós temos que cumprir estas coisas para que nós entremos nessa herança. É como a palavra de Deus diz, não é que vocês são especiais, é que Deus achou por bem chamá-los. Tem gente que não sente o chamado. Eu acho que eu não sou desse pessoal. Então, não tem razão para você estar recebendo essa palavra. Versículo 2. Você deve andar nos caminhos do Senhor, cumprindo mandamentos, estatutos e juízos, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Isso quer dizer o quê? Uma palavra que não é aplicada somente a mim que creio. É a minha família. Então, pai e mãe, vocês é que têm que estabelecer a ordem de Deus dentro da sua casa. Com seus filhos, com as suas crianças, com os jovens. A questão de atritos com os jovens hoje que querem fazer aí fora aquilo que o espírito do mundo tem chamado para que eles façam. Atrite com o seu filho, fale com ele, diga, isso Deus não gosta, que você faça isso. Deus tem uma orientação para a nossa vida, para a nossa felicidade. Nós não podemos deixar a nossa família entregue ao mundo. Ouve, pois, ó Israel, que é o povo de Deus, ovelhas perdidas, espalhadas por todo o mundo. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardar os mandamentos e as regras, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Então, se nós quisermos ir bem, se nós quisermos ter um futuro, se nós estamos criando uma família para que ela possa seguir na nossa descendência, lá na frente, eu tenho que estabelecer as bases, os alicerces, para que a minha família não se dissolva por meio de um adultério, por meio de um divórcio, e não acabe em nada. O povo de Deus não casa para se separar, casa para ficar casado até o fim dos dias. Entre nós não existe essa história de divórcio, de separação, irmãos. Isso é coisa do mundo. As regras do nosso Deus são claras para nós. Nós precisamos observar os mandamentos para que a gente possa ir bem, a nossa família ir bem, os nossos filhos irem bem, os nossos netos, os nossos bisnetos, a nossa descendência. A não ser que você não queira deixar descendência. Tem gente que a vida é tão simples que não está preocupado com o futuro. Tudo bem. Não vai estar no meio dos eleitos. Vai ficar lá no meio do pessoal com as palminhas lá. A hora é agora para você tomar esta decisão. Ouve, pois, Israel, versículo 4. O Senhor Deus é o único Senhor. Não há outro, irmãos. Não há espírito,
não há orixá, não há nada. É o nosso Deus, é o único Deus. Nós respeitamos quem vai atrás dos orixás, dos espíritos, dos guias, não importa. Respeitamos perfeitamente, as pessoas são livres para isso. Mas se nós nos colocamos sob o patrocínio do Deus de Israel, é diferente, irmãos. Não há outro Senhor. Não tem conversa com ninguém que não seja o nosso Deus. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É isso aqui. Eu amo o Deus que eu não vejo. Não preciso que ele esteja expresso em uma determinada estátua, enfim, seja o que for, dão tantas formas a Deus, porque diz que a pessoa é tão simplesinha que ela precisa de uma coisa que ela possa tocar. Mas este Deus diz que não quer que se faça isso, que ele está em todos os lugares. Se você precisar vê-lo, olhe para a obra que ele faz à tua volta. Olha as maravilhas que estão nos céus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tem que guardar, essa é a nossa regra fundamental para a gente poder sobreviver nos dias difíceis que estão vindo pela frente. Há um só Senhor. Estas palavras você ensinará, olha o versículo 7, os irmãos acompanham lá das outras cidades comigo. Versículo 7, estas palavras você ensinará aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Isso quer dizer o quê? Que a conversa sobre Deus é para todas as horas. Não é para a igreja não, viu? Tem gente que quer falar de Deus só na igreja. Pode dar uma aparência de fanatismo se nós falarmos de Deus. Ora, irmãos, você vai almoçar em casa e diz, olha, um minutinho só que nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo alimento que está ali. A pessoa que está visitando a nossa casa pode estranhar. Alguns podem nos achar fanáticos, mas outros podem ficar curiosos e querer saber por que é que nós estamos orando e agradecendo a Deus. Então temos uma oportunidade para falar deste Deus maravilhoso, deste Deus que não tem deixado faltar aquele alimento que está sobre a nossa mesa. Amém? O filho vai deitar, você vai lá, filho, você já orou? Não, vamos orar juntos. Ensina a tua criança a orar antes de dormir. Ensina a tua criança a orar ao levantar. É assunto para toda hora, irmãos. Está na estrada viajando, tem um ipê muito bonito, amarelo, roxo, um manacá na serra. Olha, filho, que coisa mais linda que Deus fez para nós. Entende? É envolver o teu filho no pensamento de Deus. São pais preocupados com a casa, interessados naqueles filhos que estão ali, que são almas que Deus enviou para que você possa cuidar bem deles. O aprendizado é incessante. Os teus filhos veem a tua família para aprender com você, a serem bem-sucedidos na vida, no ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista da matéria. Ser bem-sucedido na vida é aprender os fundamentos da vida e cumprir a vontade de Deus aqui nesse mundo. É casar, é ter filhos, é gerar descendência. E se você é assim, Deus vai enviar filhos para que eles venham multiplicar a tua família, irmãos. Você sabe por que os hebreus
lá no Egito. Eram 70 almas que foram para o Egito. Depois de um certo tempo, eles eram em maior número do que os egípcios. Porque as mulheres hebreias, elas tinham satisfação em ter filhos. Alegria em ter filhos, porque elas cumpriam a ordem de Deus. Cumpriam a ordem de Deus, multiplicai-vos. O povo de Deus precisa crescer, irmãos. A geração bendita precisa de crescer todos os dias. Então você casa. Ah, não. Cadê o filho? Já arrumou o filho? Ah, não, a gente está esperando. Está esperando o quê? Está esperando morrer, criatura? Tenha filhos. 1 filho, 2, 3 filhos. Ah, mas como é que eu vou fazer? Deus vai sustentar. Se você mostrar que é fiel a Ele, Ele é fiel a você. Agora, se você ficar com as ideias do mundo na tua cabeça, ah, não, hoje em dia só posso criar um filho. É bom, se for pensar no ponto de vista material, financeiro, você só pode criar um filho mesmo. Se a questão é dinheiro. Olha por toda a Escritura como Deus valoriza a família. Casamento. Casem-se, jovens. Casem-se. Case-se, tenham filhos. Não fique esperando casa ficar pronta, acabar de fazer faculdade. Não, casa e tenha filhos. Faça isso. Porque Deus vai cuidar de você. Por quê? Porque você está cumprindo uma ordem de Deus. Você vai ver quantas alegrias os teus filhos vão trazer para você. Agora, você casa, vai esperar para ter filho quando você tiver dinheiro. O outro nem quer casar porque acha difícil o casamento. Irmãos, nós somos o povo de Deus. É ordem do Senhor. Olha, o homem sai de casa e se ajuda a sua mulher e se forma um corpo que vai produzir muitos frutos. Por isso, a palavra de Deus, ela é de interesse de toda a família. Não é só do homem que é crente, da mulher que é crente. Não, nós somos o povo santo. E queremos encher o mundo de santidade, irmãos. E para isso, nós precisamos ter filhos. Precisamos gostar das crianças, amar os meninos. Hoje é dia dos pais, muito bem. Então, as pessoas mandam mensagens, olha, você é um pai abençoado, parabéns. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos, dia dos pais? É ver se a gente tem sido pais corretos, amorosos, bondosos, misericordiosos, atenciosos com os nossos filhos. É isso que nós precisamos fazer no nosso dia, irmãos. Saber se a gente é mais ou menos parecido com aquele pai que está no céu, que provê todas as coisas dos nossos filhos. O pai não provê todas as coisas para nós, como é que nós não vamos prover todas as coisas para os nossos filhos? Eu acho que é um dia de profunda reflexão de nós que somos pais, para saber o nosso papel, se ele está sendo cumprido dentro da nossa casa. Versículo 8, você atará essas palavras por sinal na tua mão. Quer dizer o quê? Tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar em Deus. Entendeu? Não é, vai pendurar a Bíblia na mão aí, sair na rua aí com a Bíblia pendurada na mão. Não é isso não, viu? A palavra que vai ser atada na tua mão é nas coisas que você faz. Tudo que você for fazer, você pensa em Deus. Elas te serão por frontais entre os teus olhos. É para estar no meu pensamento. Meu pensamento. Tá bom? Também não põe a lei pendurada aqui, como fazem alguns judeus conservadores, né? Colocam um rolinho da lei pendurado aqui. Não é para fazer isso. É no nosso pensamento. Quer dizer, sempre que Deus estiver no pensamento, no meu pensamento, o diabo está lá fora. Quando Deus não está, Satanás está por perto. Amém? Pense bastante em Deus. Você vai escrever nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A sua casa
tem que estar impregnada das coisas do Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de todo o bem que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, quando nós estivermos numa vida boa com Deus, ele diz, toma cuidado, porque você pode ser tentado a se esquecer de mim. Olha o alerta que ele está dando para nós. Toma cuidado. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira dele não se acenda contra você e destrua a tua vida da face da terra. Então Deus diz o seguinte para nós, preste atenção, em volta de vocês tem muitos deuses, e tem mesmo, é gente chamando em tudo quanto é lugar. Ó, aqui tem isso, tem aquela energia que faz isso, faz aquilo. Ele diz, só tem um que sou eu. Nós não nos envolveremos com outros deuses, porque ao Senhor nós serviremos, porque Ele não gosta que a gente sirva a outros deuses. Eu estou falando para o povo de Deus, eu não estou criticando os outros deuses. Quem quiser seguir os outros deuses, siga. Estou me referindo ao povo escolhido, que não tem rótulo de igreja, viu, irmãos? Não tem rótulo dessa ou daquela igreja. O povo escolhido está em todos os lugares. Estas almas estão acordando para uma nova realidade. É um Deus de todos. Não é um Deus do judeu, não é um Deus do cristão, do evangélico, do espírita, do budista, não. É um Deus de todas as criaturas. Esta palavra se refere a todos os filhos de Deus. Quem sentir o chamado e dizer, eu sou povo de Deus, a palavra está se referindo a você. Amém. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. O que aconteceu em Massá? Moisés levou o povo do Egito, estava no deserto, em busca da terra prometida, chegaram num lugar que não tinha água. Aí eles foram lá no Moisés e disseram, você não tirou lá do Egito, a gente tinha uma vida boa lá. Apanhava, mas tinha água para beber. Aí Moisés queriam fazer mal a ele. Ele foi lá orar com o Senhor e disse, Senhor, eles vão me apedrejar. O que eu faço? Aí o Senhor disse, vai, tinha uma montanha de pedra, vai lá na montanha de pedra, pega o cajado que você abriu as águas e vai lá e bate nas pedras, eu vou fazer sair delas águas como um rio. E assim ele fez. Esse lugar foi chamado de Massá e Meribá, onde o Senhor fez esse milagre, né, para que o povo pudesse matar sua sede. Ele fala, não duvide de mim, não duvide das minhas promessas. Diligentemente, versículo 17, o que é diligentemente? Com cuidado guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seu estatuto, os estatutos que tenho te mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais. Estamos falando aqui da Nova Jerusalém, do mundo novo, viu, irmãos? Então vamos guardar os mandamentos do Senhor para que a gente possa entrar nessa boa terra. E falando agora lá de Israel, né, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando o teu filho, olha nós falando da família de novo, versículo 20, quando o teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que significam os testemunhos, os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou,
Então dirás a teu filho: éramos servo de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou de lá. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que ele jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou, isso você falando para o seu filho, viu, meu amigo, meu irmão? O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses mandamentos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando nós tivermos cuidado de guardar e cumprir todos os mandamentos perante o nosso Deus, como tem sido ordenado. É isso para você falar para o seu filho. Quando ele perguntar, escuta, por que esses mandamentos, essas regras e essas coisas que estão colocadas aí para nós podermos cumprir, você vai dar essa resposta aqui para o seu filho. Isso é uma ordem do Senhor, porque nós já estivemos escravizados no Egito. E hoje Faraó é o dono do mundo. Muita gente ainda está escravizada pelos gozos desse mundo. É preciso haver um grande livramento. Amém? Que Deus nos ajude a livrar o povo do domínio deste grande Faraó que está aí com as suas ilusões e fantasias, e possa fazer com que nós o sirvamos em espírito e verdade, como disse Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.